Há quem diga que o sertão é dentro da gente. E talvez nenhum autor tenha escutado tão bem esse silêncio áspero quanto João Guimarães Rosa. Antes de se tornar o criador da saga existencial de Riobaldo e de Adorim, antes de esculpir frases que cortam como pedra e sopram como poeira, havia um homem que atravessava a vida como quem atravessa um rio, com olhos atentos ao fundo, mas pés plantados na margem do mistério. Um homem que era médico de almas e embaixador de fronteiras, mas que preferia se perder nos desvãos da língua e do humano. Guimarães Rosa nasceu em Minas, mas nunca pertenceu só a um lugar. Ele pertenceu ao tempo, à travessia, ao silêncio que ecoa antes da palavra. Suas histórias não são apenas contadas. Elas são cantadas, murmuradas, engasgadas, reinventadas. Seu texto exige do leitor mais do que olhos. Exige corpo, exige escuta, exige coragem. E essa ousadia não veio do nada. Veio de muito silêncio vivido, de muito chão batido, de um olhar que sabia enxergar o que está por trás das aparências. Antes de Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa era o menino calado que lia tudo, o adolescente que escrevia em segredo, o médico que atendia em cidades esquecidas pelo mapa, o diplomata que viajava para fora sem jamais abandonar o que havia de mais dentro. Ele era um espiador do mundo, mas também do idioma. Um artesão da fala que sabia que linguagem não é instrumento neutro. É alma, é história, é destino. Neste episódio de Por Trás do Livro, vamos percorrer os caminhos interiores de um autor que nos ensinou que cada palavra pode ser um rio, uma faca ou uma estrela. A travessia de João Guimarães Rosa é uma viagem ao centro do sertão, e o sertão, como ele mesmo disse, é o mundo. Prepare-se para caminhar por trilhas tortas e poéticas, onde cada pausa carrega um abismo e cada frase é um reencontro com o inominável. O que houve com Guimarães Rosa antes de ser Guimarães Rosa? Quais silêncios o moldaram? Quais paisagens o tornaram verbo? Fique comigo nessa jornada. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha descobrir o que há por trás do livro. Autor e obra. João Guimarães Rosa é para muitos uma esfinge da literatura brasileira. Não apenas por sua escrita desafiadora e singular, mas por sua própria figura. O médico mineiro que se tornou diplomata, o diplomata que se transformou em poeta do sertão, o escritor que operou com a linguagem como um cirurgião opera com o bisturi, cortando, reconstruindo, revelando. Seu nome está eternizado ao lado dos grandes inovadores da literatura universal. Mas sua linguagem, embora cósmica, é feita com o barro do Brasil profundo. Nascido em 1908, na pequena Cordisburgo, Minas Gerais, Guimarães Rosa carregou desde cedo uma sensibilidade à flor da pele e uma sede insaciável de mundos. Estudou medicina, mas sua vocação maior sempre foi a escuta. Das palavras, das pessoas, dos silêncios. Sua carreira como médico o levou a pequenas cidades, onde o Brasil, mais invisível, aquele das beiradas, das rezas, da oralidade, se fazia presente em cada gesto, em cada história sussurrada. Mais tarde, como diplomata, viajou por países e línguas, mas foi no idioma do sertão que ele encontrou sua verdadeira pátria. Sua obra-prima, Grande Sertão, Veredas, publicada em 1956, é um marco incontestável na literatura. Um romance, de uma só frase, de mais de 600 páginas, narrado como uma confissão, ou uma oração, pelo jagunço Riobaldo. Nessa travessia, acompanhamos a luta entre o bem e o mal, entre fé e dúvida, amor e guerra, tudo atravessado por uma linguagem que desafia convenções, que se ergue como uma nova forma de ver e dizer o mundo. Mas antes dessa consagração, Guimarães Rosa já havia provocado um estrondo com Sagarana, 1946, uma coletânea de contos que misturava erudição, regionalismo e invenção formal com rara maestria. Não se tratava apenas de contar histórias do sertão, mas de reinventar o próprio sertão, como espaço simbólico, existencial, literário.
Cada conto era um experimento, um ensaio daquilo que mais tarde explodiria em sua obra maior. Que distingue Rosa de outros autores regionalistas, como Graciliano Ramos ou José Lins do Rego, é justamente seu tratamento da linguagem. Ele não retrata o sertão com olhos urbanos, nem o idealiza. Ele o recria desde dentro, respeitando e subvertendo ao mesmo tempo os códigos da oralidade sertaneja. Seu sertão é também o inconsciente, o mítico, o filosófico. É o palco onde se encena o drama humano em sua forma mais crua e mais complexa. Além de Sagarana e Grande Sertão, Guimarães Rosa nos deixou obras fundamentais como Corpo de Baile e Primeiras Histórias, em que o lirismo e a inventividade se acentuam, conduzindo o leitor por veredas internas, onde o tempo se dissolve e o real se mistura com o simbólico. Rosa escreveu pouco, mas cada texto é uma catedral de sentidos. Sua morte precoce, em 1967, poucos dias após tomar posse na Academia Brasileira de Letras, interrompeu uma trajetória que já era gigante. E talvez o tempo, esse mesmo que ele dilatava em suas frases, ainda esteja alcançando o tamanho real de sua contribuição. Guimarães Rosa é, enfim, aquele autor que nos exige, nos desconcerta, nos transforma. Um autor para ser lido com o corpo inteiro, para ser ouvido no silêncio entre as palavras. Seu legado é uma travessia, e a primeira vereda se abre agora. Se essa jornada te instiga, continue com a gente e descubra o que havia em Rosa antes do Rosa. Inscreva-se, compartilhe o vídeo e siga conosco em mais esse mergulho por trás do livro. Infância e origem. Para entender Guimarães Rosa, é preciso retornar à pequena Cordisburgo, nome poético que, traduzido do latim, significa cidade do coração. Não poderia haver berço mais simbólico para aquele que transformaria a literatura brasileira em um mapa afetivo da alma sertaneja. João nasceu ali em 27 de junho de 1908, em meio à vastidão mineira, entre trilhos de trem e veredas de terra batida, onde o tempo parecia andar devagar, mas guardava dentro de si uma riqueza de vidas, causos e memórias. Era filho de Flor Duardo Pinto Rosa, o seu Fulô, comerciante e contador de histórias, e de Francisca Guimarães Rosa, mulher de temperamento forte e religiosidade profunda. Desde muito cedo, João mostrou ser diferente, introspectivo, observador, fascinado por livros e por tudo o que envolvesse o ato de narrar. Enquanto outras crianças corriam pelos quintais, ele se recolhia no silêncio para escutar os adultos, captar expressões, colecionar palavras como quem guarda pedrinhas preciosas no bolso. A casa dos Rosa não era rica em posses, mas era um território fértil de imaginação. A oralidade era o centro da vida cotidiana, com causos, lendas, rezas e crendices circulando pela casa como ventos antigos. O pequeno João escutava tudo, e mais do que escutar, ele armazenava, não como um cronista, mas como um alquimista da linguagem. Anos depois, essas vozes retornariam transfiguradas em seus personagens. Aos 9 anos, João foi morar com os avós em Belo Horizonte para estudar. Era uma mudança brusca. Da tranquilidade bucólica de Cordisburgo para a capital mineira, que, embora provinciana, já carregava o espírito urbano e moderno do início do século XX. Ali, ele mergulhou nos estudos, aprendeu línguas, francês, alemão, esperanto, e leu compulsivamente. Era como se tivesse fome de mundo, e o mundo se abrisse para ele na forma das palavras, mas a marca de Cordisburgo nunca o abandonaria. Em suas visitas de férias, ele retornava às ruas de terra, às conversas lentas dos vizinhos, aos sons do sertão que não estavam nos livros escolares, mas nas vozes do povo. Aquela infância entre o concreto da cidade e o barro do sertão criou nele um hibridismo raro, o menino intelectual que jamais desprezou o saber popular. Mesmo no colégio, onde brilhava com facilidade, não escondia seu fascínio pelas histórias, que os outros descartavam como bobagens. As lendas de assombração, as promessas feitas a santos, os sinais do corpo e da natureza. Desde cedo seu olhar era múltiplo,
E foi também nessa infância que o tema da travessia, tão caro à sua obra, começou a se formar. A distância entre Cordisburgo e Belo Horizonte não era apenas geográfica, era simbólica. Ele transitava entre mundos, entre registros, entre silêncios. Sentia-se estrangeiro em todos os lugares e ao mesmo tempo pertencia a todos. Essa sensação de estar sempre em movimento, de nunca se fixar em um único ponto, marca sua literatura desde os primeiros contos, porque Guimarães Rosa não escrevia de um lugar fixo. Escrevia de uma encruzilhada, onde o menino de Cordisburgo ainda escutava os ecos da infância, ao mesmo tempo em que o jovem estudioso decifrava os mistérios da linguagem. Naquela infância, sem luxos, entre o cheiro do mato e o som dos trilhos, nasceu o embrião do artista. Um artista que não precisou inventar o sertão, bastou escutá-lo. Se você está gostando de seguir essa trilha conosco, compartilhe com alguém que ama literatura brasileira. E fique por aqui. As próximas veredas dessa vida são ainda mais surpreendentes. Primeiros obstáculos. Na trajetória de Guimarães Rosa, os traumas não gritam, eles murmuram. Estão nas entrelinhas, nas pausas longas, nos silêncios que percorrem sua literatura como sombras sutis. Se sua infância em Cordisburgo foi marcada por encantamento, e escuta, os anos seguintes trouxeram as rupturas inevitáveis da vida adulta, e nelas as feridas que, embora discretas, moldariam de forma indelével seu olhar sobre o mundo. O primeiro desses traumas veio cedo, a separação da mãe. Francisca morreu quando João ainda era adolescente. A perda da figura materna foi um golpe profundo, silencioso e transformador. Não há muitos relatos emocionais de Rosa sobre essa morte, mas é possível perceber em seus escritos o lamento sutil pela ausência. Ele próprio dizia que o sertão está em toda parte, e talvez nesse luto precoce tenha descoberto que o sertão mais árido não está na geografia, mas dentro da alma. Foi também nesse período que Guimarães Rosa começou a conviver com uma sensação constante de deslocamento. Embora fosse um aluno brilhante e acumulasse prêmios e elogios, sentia-se fora de lugar. Sua inteligência precoce, seu fascínio por línguas estrangeiras e sua timidez o tornavam uma figura excêntrica entre os colegas. Rosa era um jovem que escutava mais do que falava, que preferia livros a festas, que carregava um mundo inteiro por dentro e raramente deixava transparecer. Essa introspecção, embora produtiva no campo intelectual, gerava certo isolamento emocional. Mesmo depois de adulto, Rosa nunca foi um homem de muitos amigos. Era reservado, recluso, quase esquivo. As relações sociais exigiam dele um esforço, como se o mundo exterior fosse sempre um pouco áspero demais. E esse traço não é mero detalhe biográfico. Ele se manifesta com força nos seus personagens, homens e mulheres que, mesmo quando falam muito, estão sempre sozinhos por dentro. Outro trauma menos visível, mas não menos marcante, foi a tensão entre sua vocação literária e as exigências da vida prática. Ainda jovem, Rosa decidiu estudar medicina, um curso nobre, útil, mas não necessariamente sua paixão maior. A escolha foi, em parte, resultado das expectativas familiares e sociais. Em uma época em que ser escritor no Brasil não era exatamente uma profissão, o ofício das letras parecia luxuoso demais para quem vinha do interior. Durante a faculdade, passou por momentos de grande tensão emocional. Os estudos exigiam concentração, mas sua mente divagava. Os cadáveres, as doenças, o sofrimento humano, tudo aquilo lhe causava um incômodo existencial. Rosa formou-se médico, sim, e viria a exercer a profissão com competência. Mas jamais abandonou a sensação de estar traindo, ainda que temporariamente, sua vocação mais profunda. Esse conflito entre o dever e o desejo retornaria, mais tarde, em sua carreira diplomática. Ainda que fosse um servidor exemplar, disciplinado e respeitado, Rosa carregava dentro de si uma inquietação que jamais foi plenamente sanada. Era como se a cada nova conquista social, o diploma, o cargo, o reconhecimento,
houvesse uma perda invisível de si mesmo. Mas talvez o obstáculo mais intrigante em sua juventude tenha sido o silêncio. Um silêncio imposto, muitas vezes, por sua timidez e introspecção. Um silêncio que, no entanto, se converteu em ferramenta. Rosa aprendeu a usar a linguagem não como quem grita, mas como quem sussurra enigmas. Os traumas de sua juventude não explodiram em revolta, mas se decantaram em poesia, se transformaram em prosa rarefeita, feita de labirintos e epifanias. Curioso, quanto mais ele calava, mais seu texto falava. Quanto mais se retraía, mais seu universo crescia. Os obstáculos que poderiam ter contido sua força criativa foram, paradoxalmente, os próprios combustíveis de sua arte. Rosa aprendeu, desde cedo, que o sofrimento não precisa ser berrante para ser profundo. Às vezes, ele é apenas um trem, passando longe, deixando o ar cortado e a alma inquieta. Se você também acredita que os silêncios têm muito a dizer, compartilhe este vídeo com alguém que aprecia a literatura que sussurra verdades. E siga conosco. Ainda temos muitas veredas por trilhar nessa jornada poética. Formação. Em Guimarães Rosa, a formação intelectual não foi um processo apenas acadêmico. Foi, antes de tudo, uma travessia pessoal, solitária e profundamente intuitiva. Um rito de escuta, de absorção silenciosa do mundo. O menino que se encantava com as prosas dos tropeiros em Cordisburgo, aos poucos foi se transformando num homem de vocação polifônica. Ouvia as palavras do povo, lia os clássicos universais e estudava línguas como quem escavava os segredos da alma humana. Aos 7 anos, Rosa já demonstrava uma inteligência acima da média. Aos 9, lia e relia os livros da pequena biblioteca paterna. Lia o mundo com a mesma curiosidade com que lia as páginas. Desde cedo seu gosto por idiomas era notável. Ao longo da vida, estudou mais de 17 línguas, incluindo alemão, francês, inglês, italiano, espanhol, esperanto, grego, hebraico, latim, russo e até húngaro. Mas sua língua preferida sempre foi o português. Não o da gramática normativa, mas o da fala viva, suada, tropeçante, rica das bocas do interior. Guimarães Rosa entrou para a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais aos 16 anos, em Belo Horizonte. Em meio ao ambiente acadêmico, demonstrou um perfil disciplinado, mas mantinha uma alma poética que transbordava nas margens dos cadernos, nos pensamentos que escapavam dos diagnósticos. A medicina foi para ele uma experiência importante, aproximou-o da dor humana, do corpo, da finitude. Ao conviver com doentes e sintomas, aprendeu que o sofrimento tem linguagem própria, muitas vezes silenciosa, às vezes caótica. E isso se refletiria em sua literatura. Seus personagens não sangram apenas fisicamente, mas metafisicamente. Mas, se a formação médica lhe deu instrumentos para pensar a vida concreta, foi a literatura que lhe deu chão. Rosa começou a escrever, ainda muito jovem, mas sem grandes pretensões. Suas primeiras experiências literárias eram exercícios de escuta e forma. Inspirava-se em autores diversos, de Euclides da Cunha a Dostoiévski, de Machado de Assis a William Faulkner, mas seu grande mestre era, sem dúvida, o sertão. Não o sertão estereotipado das paisagens secas, mas o sertão filosófico, mítico, humano. Rosa recolhia palavras como quem colhe frutos selvagens, raros, desconhecidos, mas cheios de vida. A primeira publicação relevante de sua vida literária viria apenas em 1936, com o conto O Mistério de Highmore Hall, escrito em inglês, publicado numa revista especializada. Isso já revela algo fundamental sobre ele. Rosa não escrevia apenas com o ouvido voltado ao Brasil. Escrevia com a consciência de que sua linguagem era universal. Em 1930, pouco tempo após se formar, Rosa passou a exercer a medicina em cidades do interior de Minas. Foi nesse período que teve contato direto com os cenários, os sotaques e os dramas que mais tarde povoariam seus contos e romances.
Atendeu pessoas em condições precárias. Ouviu histórias de dor, fé e resistência. Era um médico que prescrevia remédios, sim, mas também ouvia confissões e guardava tudo, como um escriba oculto da vida interiorana. Durante as décadas de 1930 e 1940, enquanto atuava como médico e posteriormente como diplomata, Rosa escrevia com constância. Produzia contos, rascunhava romances, testava estruturas narrativas. Seu processo de escrita era lento e meticuloso. Guardava textos por anos, reescrevia, experimentava. Sabia que a linguagem era um campo de batalha e que suas armas seriam o silêncio, a reinvenção e a escuta. A formação intelectual de Guimarães Rosa não foi, portanto, um caminho linear. Foi um labirinto, feito de leituras clássicas e vozes populares, de línguas estrangeiras e palavras inventadas, de práticas médicas e inquietações existenciais. Seu texto nascia desse cruzamento raro entre erudição e oralidade, entre técnica e intuição, entre precisão e mistério. Foi justamente essa fusão que o tornaria um dos maiores escritores da literatura brasileira, um artista da linguagem que preferia os desvios ao caminho reto, que transformava o vernáculo em encantamento. Porque para Rosa, escrever era como atravessar um rio a pé, tateando pedras, escorregando, reaprendendo a cada passo o nome das coisas. Se essa travessia também te emociona, compartilhe o vídeo com quem sente que a literatura é mais do que palavra. É caminho, é voz, é alma. E não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos da nossa jornada por Trás do Livro. O Grande Conflito. A obra de Guimarães Rosa está atravessada por muitos silêncios. E entre esses silêncios, escondem-se conflitos que o autor raramente nomeava, mas que atravessavam sua alma como espinhos enterrados sob a pele. Seu maior dilema não foi o enfrentamento público com o mundo externo, como o foram para tantos autores marcados pela exclusão ou pela denúncia social. O drama de Rosa era outro. Era íntimo, existencial. Um embate constante entre a vastidão do mundo interior e as limitações da linguagem. Uma luta entre o silêncio que habitava seu coração e a necessidade visceral de traduzi-lo em palavras. A própria trajetória de vida de Rosa parecia já conter essa tensão. Filho de um pequeno comerciante em Cordisburgo, teve desde cedo acesso ao mundo da palavra falada, mas nunca se conformou em simplesmente repetir o que ouvia. Queria reinventar, recriar, renomear. Contudo, essa ousadia linguística vinha acompanhada de angústia, porque Rosa sabia que cada palavra carrega o risco do fracasso, o risco de dizer menos do que se sente, o risco de não dar conta da complexidade do real. Seu grande conflito era, talvez, o de todos os poetas. Como comunicar o indizível? A vida pública de Rosa contrastava com essa tensão. Discreto, elegante, sempre polido, seguiu uma carreira diplomática sólida e respeitada. Representou o Brasil em diversos países, aprendeu idiomas, conviveu com embaixadores, chefes de Estado, intelectuais. Mas essa trajetória internacional não apagou o sertanejo que ele carregava por dentro. Ao contrário, o diplomata se alimentava do vaqueiro, do jagunço, do curandeiro, do contador de causos. O homem urbano precisava da memória do sertão para manter-se inteiro. E esse movimento entre mundos, o Brasil profundo e a diplomacia europeia, criou uma espécie de fenda existencial. Rosa vivia, por vezes, como estrangeiro em todas as paisagens. Nem completamente do sertão, nem inteiramente da cidade. Nem só intelectual, nem só artista. Ele transitava, mas nunca se fixava. Estava sempre em travessia. Era como Riobaldo, um errante, e essa errância era também uma forma de sofrimento. Outro aspecto de seu conflito pessoal era sua relação com a morte. Rosa era um homem tomado por uma sensibilidade profunda à finitude. Durante seu tempo como médico no interior, lidou diretamente com a dor, o adoecer e o fim.
Assistiu, impotente, a vidas que se apagavam em estradas poeirentas e casas de chão batido. Essa experiência marcou sua visão de mundo e está presente em toda sua obra, desde os contos mais curtos até os momentos mais densos de Grande Sertão. Veredas. Para Rosa, a vida era sempre interrogação, e a morte, o grande mistério. Seu texto é atravessado por essa urgência de nomear o que se perde. Mas talvez o mais silencioso de seus conflitos tenha sido o medo da incompreensão. Rosa escrevia para dizer o que não se dizia, e ao fazer isso temia ser ilegível, estranho, solitário. O próprio lançamento de Grande Sertão, Veredas, foi adiado várias vezes por ele, que reescrevia, relia, hesitava, tinha pavor de ser mal compreendido. A genialidade para ele era um fardo, e não um trono. Guimarães Rosa era um homem profundamente ético, religioso em silêncio, existencialista por sensibilidade. Acreditava que a linguagem era um meio de aproximação com o sagrado, não o sagrado religioso necessariamente, mas o sagrado humano. Por isso escrevia como quem reza, como quem busca, como quem sangra. Seus conflitos, portanto, não foram apenas episódios biográficos, mas fundamentos existenciais. O homem que escrevia "Viver é muito perigoso" não o fazia como metáfora rasa. Era para ele uma verdade visceral. Viver exigia coragem, e escrever, talvez ainda mais. E você, já sentiu essa luta entre o que se quer dizer e o que se consegue? Compartilhe nos comentários sua experiência com a linguagem e a vida. E se quiser continuar caminhando conosco por essas veredas profundas da literatura, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem busca mais do que palavras. Busca sentido. Obra icônica. Poucos livros na literatura brasileira geram o impacto de Grande Sertão, Veredas. E talvez nenhum tenha exigido tanto de seu autor quanto esse romance exigiu de Guimarães Rosa. Não apenas pela extensão ou complexidade, mas pela ousadia que ele impôs à própria estrutura da linguagem. Rosa não escreveu um livro, ele fundou um novo modo de dizer o Brasil. E mais do que isso, criou uma experiência de leitura que obriga o leitor a abandonar a passividade e adentrar um universo onde o sentido não é entregue, mas descoberto a cada linha, a cada travessia. A gênese de Grande Sertão. Veredas começa muito antes da escrita. Começa nas escutas de infância, nas histórias contadas à beira do fogão a lenha, nos causos dos vaqueiros, nas preces e promessas das comadres. Começa na oralidade que formou Rosa antes mesmo de qualquer formação acadêmica. O sertão, para ele, não era um espaço geográfico, mas uma entidade viva. Era filosofia. Era código de existência. Era enigma. Ao construir sua obra-prima, Rosa não estava apenas narrando uma história ambientada no interior de Minas Gerais. Ele estava transcrevendo o modo de ver o mundo de um povo inteiro. Entre 1952 e 1956, Rosa dedicou-se à escrita de Grande Sertão com uma disciplina obsessiva. O manuscrito passou por incontáveis revisões. Há relatos de que ele escrevia à mão, reescrevia à máquina, ditava trechos inteiros para revisar o som das palavras. Cada frase era tratada como matéria viva. Não havia pressa, havia precisão. A linguagem para Rosa era um organismo em expansão, e a escrita era uma forma de escavação. Ele não escrevia para informar, mas para revelar. A estrutura do romance também quebra as convenções. Não há capítulos, não há pausas. O leitor é lançado diretamente na voz de Riobaldo, o narrador jagunço, e precisa se manter atento, como quem atravessa uma estrada cheia de curvas e neblinas. É uma narrativa sem trilhas seguras. Tudo é sinuoso. A voz de Riobaldo, que é também a voz do próprio Rosa em espelhamento, mistura filosofia, poesia, mitologia, regionalismo e metafísica. Um fluxo de consciência sertanejo, onde os dilemas sobre o bem, o mal, o amor,
O destino e Deus se entrelaçam num ritmo vertiginoso. Rosa também inovou na criação de neologismos, costurando palavras do cotidiano sertanejo com estruturas inventadas. Há quem diga que é difícil lê-lo, mas Rosa não queria facilitar, queria provocar, queria forçar o leitor a parar, pensar, respirar. Como se a leitura fosse também uma forma de travessia, um movimento que exige do corpo e da alma. O romance foi publicado em 1956, junto com o livro de contos Corpo de Baile. Logo foi saudado como uma obra-prima. Mas Rosa não parecia interessado nos louros da crítica. A preocupação dele era outra. Ele queria saber se o livro tinha conseguido dizer. Dizer o quê? Talvez o indizível, o que escapa às palavras comuns, o que mora no silêncio entre uma fala e outra. Grande Sertão. Veredas é, em sua essência, uma tentativa de traduzir a experiência humana mais fundamental, a busca por sentido. E no centro de tudo está Riobaldo, o jagunço que filosofa. Um personagem que é ao mesmo tempo narrador e enigma, que ama outro homem, mas não ousa dizer, que pactua com o diabo, mas duvida de sua existência, que mata, mas se interroga. Rosa deu à literatura brasileira um personagem sem igual, complexo, contraditório, profundamente humano. E ao fazer isso, quebrou a dicotomia entre o erudito e o popular, entre o sertão e o pensamento abstrato. Mostrou que há filosofia no chão batido, metafísica nas veredas, poesia nas balas e nas preces dos jagunços. Grande Sertão. Veredas não é apenas um livro. É um mundo. Um mundo que Rosa construiu com as ferramentas de quem viveu o sertão por dentro, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Um mundo que continua desafiando leitores, que exige tempo, silêncio, entrega. Um mundo que nos transforma, porque nos obriga a atravessar o que há de mais denso em nós mesmos. E você, já se permitiu viver essa travessia? Já mergulhou nesse sertão de palavras e enigmas? Conta aqui embaixo como foi sua experiência com Grande Sertão. Veredas. Ou, se ainda não leu, me diga. Está pronto para essa jornada? Não se esqueça de se inscrever e acompanhar os próximos capítulos desse projeto, porque por trás de cada livro, há sempre um universo à espera. O sucesso. O lançamento de Grande Sertão, Veredas, em 1956 não passou despercebido. Naquele instante, o Brasil literário foi sacudido. Críticos se dividiram. Alguns maravilhados com a revolução linguística e filosófica que se apresentava ali. Outros confusos, desconfiados de tanta ousadia. Mas era inegável. Guimarães Rosa havia rompido as margens convencionais da prosa brasileira. A publicação foi um marco. O sucesso, ao menos no campo crítico, foi imediato. Ele ganharia o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras naquele mesmo ano. Mas Rosa nunca pareceu buscar esse tipo de consagração. O reconhecimento público, os elogios e convites para palestras ou homenagens, tudo isso lhe causava desconforto. Era um homem introspectivo, profundamente exigente consigo mesmo e com os sentidos das coisas. Quando questionado sobre o significado de sua obra, respondia com evasivas. Preferia o mistério. A glória que se projetava a partir de Grande Sertão não era para ele um lugar de repouso, mas um peso que exigia ainda mais silêncio e cuidado. No entanto, é impossível negar que o romance transformou a trajetória de Rosa. Até então, ele era o autor de Sagarana, respeitado, mas ainda à margem do grande público. Após Grande Sertão, tornou-se figura incontornável da literatura nacional. Foi convidado a ocupar a cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras, em substituição a João Neves da Fontoura, mas recusou o convite por 3 anos consecutivos. Só aceitou em 1963, e sua posse foi um acontecimento. Leu, visivelmente emocionado, o discurso A Terceira Margem do Rio. Não um discurso de louros, mas um texto-poema, marcado por mistério e simbolismo. Um rito.
Curiosamente, Rosa não se rendeu à produção acelerada. Depois do sucesso de Grande Sertão, Veredas, ele publicou poucos livros, entre eles, o fundamental Primeiras Histórias. A consagração não o impulsionou à quantidade, mas sim a uma elaboração ainda mais intensa. A crítica o pressionava, os leitores esperavam por novos romances, mas Rosa se manteve fiel ao seu ritmo e à sua ética estética. Seu compromisso não era com o mercado ou com a fama, mas com o mistério do dizer. E havia também o impacto íntimo, existencial. Rosa sentia que havia entregado algo de si no livro. O sertão, Riobaldo, Diadorim, todos eram espelhos de seus próprios dilemas internos. Há quem diga que depois de Grande Sertão, Rosa tornou-se ainda mais recluso, mais silencioso. Como se tivesse atravessado um território de tal intensidade que precisasse agora de um longo tempo para se recompor. Amigos relatam que ele falava pouco sobre o livro, que preferia escutar, observar, recolher novas palavras. Em termos de alcance internacional, a recepção foi mais lenta. Traduzir Rosa era, e ainda é, uma tarefa hercúlea. Seus neologismos, trocadilhos, ritmos internos e arcaísmos desafiam tradutores no mundo todo. Ainda assim, Grande Sertão foi sendo aos poucos reconhecido fora do Brasil, especialmente na França, na Alemanha e na Itália. Jorge Luiz Borges chegou a comentar que o livro era um dos grandes romances do século XX, mas o impacto internacional jamais foi proporcional ao valor da obra. Rosa, no entanto, não parecia incomodado. Sua ambição era outra. O sucesso não o mudou. Continuou o mesmo médico do Itamaraty, o mesmo andarilho silencioso, o mesmo homem encantado pela escuta. Continuou visitando o sertão mineiro, escutando os vaqueiros, recolhendo falas, anotando palavras, como um etnógrafo da alma. Grande Sertão foi para ele uma oferenda, algo maior do que ele próprio. Um chamado que havia sido atendido e agora pedia recolhimento. E o que dizer das consequências mais profundas? Talvez tenham sido espirituais. Grande Sertão parece ter deixado Rosa à beira de um mistério maior. Como se o livro tivesse mostrado uma porta, mas não a chave. Como se ele próprio estivesse desde então em travessia. Pouco tempo depois, em 1967, Guimarães Rosa morreria de forma súbita, poucos dias após assumir oficialmente sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. Deixou o mundo como viveu, em silêncio, envolto em enigmas. E você acredita que o sucesso sempre traz alívio, ou às vezes pesa como fardo? Já sentiu que realizar algo imenso pode ser também o começo de uma outra inquietação? Deixe seu comentário e aproveita para se inscrever no canal. Por trás de cada livro, há sempre um autor que precisou se reinventar. O legado. João Guimarães Rosa não foi apenas um marco na literatura brasileira. Foi, sobretudo, um acontecimento linguístico, filosófico e espiritual. O impacto de sua obra transcende o campo das letras. Ele reorganizou os mapas da linguagem, do sertão e da própria ideia de brasilidade. Seu legado ecoa como uma espécie de reencantamento, uma provocação para que se veja, se escute, se sinta, com mais atenção, com mais assombro, com mais profundidade. No plano literário, Grande Sertão, Veredas se consolidou como uma das maiores realizações do idioma português, comparável em complexidade e densidade a obras como Ulisses de James Joyce ou Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski. O romance de Rosa é estudado em universidades do mundo todo. Mais do que um livro, é um campo de experimentação estética. Seu uso da oralidade, dos arcaísmos, dos neologismos e dos regionalismos ressignificou o idioma. Rosa demonstrou que o português, especialmente o falado no Brasil, era capaz de exprimir o inefável. De dizer o que parecia impossível, influenciou uma geração inteira de escritores. De Mia Couto a Milton Ratum, de Chico Buarque a Radwan Nassar, muitos foram tocados por sua maneira singular de narrar. Não apenas pelo estilo,
mas pela coragem. Rosa mostrou que era possível criar uma literatura profundamente erudita sem se afastar da tradição popular, que era possível tratar do sertão sem reduzi-lo ao folclore, que o Brasil profundo era um território de complexidade existencial e metafísica. No campo acadêmico, sua obra se tornou referência obrigatória nos estudos sobre linguagem, regionalismo, modernismo tardio e filosofia da linguagem. O pensamento de Rosa está sempre em trânsito entre o concreto e o abstrato, entre o chão e o céu, entre o humano e o místico. O sertão, em sua pena, é um lugar real e também simbólico. Um lugar onde o pensamento da vida se estende até o limite do indizível. Mas talvez o maior legado de Guimarães Rosa esteja em sua reinvenção da escuta. Ele nos ensinou que há saberes no silêncio, que cada palavra é um universo, que contar histórias é, antes de tudo, um gesto de reverência. Rosa não via o sertanejo como caricatura, mas como filósofo, como poeta natural. Ele recolheu do povo o que havia de mais sofisticado, a sabedoria da vivência, da travessia, da dúvida. Além disso, seu legado atravessa as artes. No teatro, Grande Sertão, Veredas foi adaptado diversas vezes com destaque para a montagem de Bia Lessa. No cinema, embora menos presente, Rosa ainda é referência simbólica, especialmente no cinema novo e em obras que investigam a relação entre homem e território. Na música, compositores como Elomar e mesmo Caetano Veloso já citaram sua influência, buscando esse mesmo tom de reinvenção da linguagem. O impacto de Rosa também pode ser sentido no modo como pensamos o Brasil. Em tempos de discursos simplificadores, sua obra insiste em complexificar, em lembrar que o Brasil não é um, mas muitos, que há profundezas na fala popular, que o sertão é tão universal quanto qualquer metrópole. Sua escrita nos empurra para a escuta radical, para o acolhimento da dúvida, para a recusa da resposta fácil. Guimarães Rosa nos ensinou que a literatura não é apenas sobre contar histórias, mas sobre habitar mistérios, que escrever é uma forma de orar, de atravessar, de desassossegar, e que mesmo depois da última página, o leitor carrega para sempre uma pergunta. Viver é muito perigoso. Sim, mas talvez seja a única forma de se aproximar da verdade. Se essa história também te tocou, compartilhe com alguém que precisa conhecer Guimarães Rosa. E conta pra gente. Qual travessia te ensinou a escutar melhor o mundo? Se inscreva no canal. Aqui, todo livro é só a superfície de algo muito mais profundo. O humano por trás das palavras. Para finalizar, ao final desta travessia, não é possível sair ileso. Falar de João Guimarães Rosa é ser atravessado, não por respostas, mas por perguntas. Ele não ofereceu mapas, mas bússolas instáveis. Não indicou estradas fáceis, mas veredas sinuosas. Rosa não nos entregou o Brasil, ele nos deu o sertão. E com ele, a tarefa de decifrar a nós mesmos. A grandeza de Rosa está no fato de que sua literatura não é feita para ser apenas compreendida, mas sentida, vivida, escutada no ritmo da alma. Seus livros não são objetos, são territórios. A cada leitura, um novo sertão se abre, e o leitor se vê lançado num deserto de palavras em combustão, onde tudo é mistura, o real e o imaginado, o divino e o profano, o rude e o sublime. É curioso pensar que ele, médico e diplomata, homem de múltiplos idiomas, tenha encontrado no português do sertão o seu laboratório mais potente, que entre consulados e corredores burocráticos, sua escuta permanecesse atenta à fala de quem pouco era escutado. João Guimarães Rosa escolheu a linguagem do povo como sua forma mais sofisticada de filosofia. E talvez seja por isso que ele permaneça tão vivo, porque sua escrita pulsa como pulsa a vida, com pausas, tropeços, silêncios, invenções. Neste ponto da jornada é inevitável se perguntar: o que de fato é o sertão? Ele nos responde em um de seus momentos mais célebres: o sertão está em toda parte. E se está em toda parte,
está também em nós, no nosso medo de escolher, no nosso desejo de compreender o que escapa, na nossa tentativa de nomear a dor, o amor, a morte. Rosa nos ofereceu uma literatura onde o leitor não encontra o autor, mas a si mesmo, porque cada frase sua carrega a centelha de uma descoberta. Cada palavra nos obriga a parar, a escutar com outros ouvidos, a viver com mais atenção. E no fundo é disso que sua obra trata, da arte de viver, de atravessar o mundo com assombro, coragem e delicadeza, mesmo sabendo que sim, viver é muito perigoso. E talvez esse seja o maior ensinamento de Guimarães Rosa, a coragem de atravessar, de não se contentar com o raso, de olhar o outro como quem olha um universo, de falar como quem canta, de escrever como quem reza, de viver como quem pergunta. Se você chegou até aqui, leve essa travessia com você. Compartilhe essa história com alguém que precisa reaprender a escutar o silêncio. E se quiser continuar explorando os mistérios que vivem por trás de cada livro, se inscreva no canal. Porque aqui, no Por Trás do Livro, cada autor é uma vereda, e cada vereda, uma nova forma de se perder e se encontrar.